Então, bom dia a todos. Bem-vindos aí. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado, bom dia. Só um pouquinho, tá chegando mais gente aqui. Beleza. Então, iniciando mais um Papo Seguro aí no mês de dezembro, né? Vamos falar hoje sobre o FortiRecon. Aí estamos com o Gerson, que é System Engineer da Fortinet, nosso parceiro. O FortiRecon é uma solução que tem como objetivo anteceder ataques, né? Então acho que tentar estar um passo à frente aí dos cybercriminosos. É uma solução bem interessante, com esse intuito aí de trabalhar com a questão de investigação, de ver o que está acontecendo aí no submundo e tentar se anteceder um ataque, monitoramento de marca e tal. O Gerson vai explicar bem como a solução funciona. Vocês fiquem bem à vontade aí também para estar fazendo perguntas aí via chat, tá? No final vamos estar repassando aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E posteriormente também, se quiserem conhecer mais a fundo a ferramenta e entender um pouco mais profundamente de como ela funciona, também a nossa equipe está toda à disposição, vocês podem estar entrando em contato, que nós estamos com certeza dispostos a atendê-los e poder estar possibilitar esse conhecimento mais amplo. Então, Gerson, eu novamente agradeço a tua presença e passo a palavra para ti, tá contigo aí no final, nós voltamos. Beleza, Marcelo, obrigado. Bom dia a todos aí. Prazer estar falando com todos vocês aí. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro da área de pré-vendas da Fortinet, né? Já há quase 8 anos, né? Atuo aí, né, com apoio dedicado aí aos principais canais da região sul, né? Eu fico aqui em Curitiba. E a integração dos canais aí que a gente dá esse apoio aí, né? Da engenharia da Fortinet diretamente. Tá? Como o Marcelo falou, né, o FortiRecon é uma ferramenta nova, né, do portfólio da Fortinet. Tá? É nova, mas porém uma ferramenta consolidada, né? A Fortinet tem, mas acho que não sei se todos aqui são clientes da Fortinet. Se já tem FortiGate, né? Mas provavelmente quem é cliente Fortinet já conhece a Fortinet mais pelo FortiGate, né? Pelo nosso Next Generation Firewall. E quem acompanha, né, nossa história sabe que depois, enfim, a Fortinet foi fundada aí lá pelos idos de 2020 e desde então, né, principalmente nos últimos 5 anos, a gente adotou uma estratégia de aquisição de algumas startups, né, de algumas empresas de nicho, né, para complementar o nosso portfólio. E o FortiRecon, né, é uma empresa ali, né, da Bay Area, né, do Vale do Silício, lá de São Francisco, né, dos Estados Unidos, que a Fortinet adquiriu, né, e dentro do portfólio, né, da Fortinet foi rebatizado, né, foi realizado o rebrand, né, para FortiRecon. Tá? Então, é uma solução já consolidada, né, de mercado, né, que a Fortinet trouxe para o portfólio, né, e vai estar agregando demais. Né, é uma ferramenta assim espetacular, vocês vão ver que 100% SaaS, né, 100% as a service, software as a service. Vocês vão ver como faz muito sentido, né, para qualquer tamanho de empresa, né, para qualquer ramo, para qualquer nicho, né, de atuação, para qualquer tipo de negócio, vocês vão ver que realmente faz muito sentido ter uma ferramenta como essa. E ela é uma ferramenta que tem um approach muito diferente, né, de uma ferramenta de cibersegurança que a gente está acostumado, né, por exemplo, como um firewall, né? Então, o firewall, acho que todo mundo está familiarizado, é um equipamento que você coloca normalmente para proteger uma rede, né? Você quer proteger, separar, isolar uma rede de uma outra rede, né? Então, normalmente uma rede pública de uma rede privada, ou de dois segmentos, né, que têm funções diferentes, uma rede local de uma rede de servidores, né? Então, isso sempre teve a função de visibilidade e de impedimento, né, de você prevenir que aconteça algum acesso indevido, um ataque, etc. O FortiRecon ele tem um outro approach, né? Então
por isso mesmo eu até começo nessa apresentação com essa pergunta, né? Como se proteger de ameaças externas antes que elas se transformem em ataques cibernéticos, né? Então, como eu falei, é um approach diferente. Quando a gente tem um equipamento com firewall, um WAF, né, uma proteção de endpoint, a gente acaba sendo um pouco reativo, né? A gente não que a gente queira, né, mas a gente espera, né, que o ataque aconteça, a tentativa, né, para que haja o bloqueio, né, para que haja a contenção, né, para que haja a identificação, né, a detecção de um ataque, de uma tentativa de intrusão, né, de exfiltração de dados. Tá? E aí, com o FortiRecon, a gente tem um approach, como eu falei, diferente. A gente prevê, a gente tem uma estratégia, o FortiRecon, né, possui uma estratégia, né, de fornecer, né, para quem usufrui do serviço, né, dessa plataforma, desse software, uma visão anterior ao ataque. Tá? Então, o FortiRecon ele vai te dar vários insights, visibilidade, né, anterior ao momento que o atacante chega na sua rede, ou chega no seu endpoint, né, ou chega na sua nuvem. Né? Então, tudo isso faz parte, né, dessa ambiente do FortiRecon. Né? O FortiRecon ele está ele tem uma sopinha de letras, ASM, BP, ACI, né, e várias outras, né, mas que fazem parte aí de um nicho, né, uh, digamos, um tipo de plataforma, né, que a gente chama de DRPS, né? Então, basicamente, proteção para riscos digitais, né? Ou seja, você ter visibilidade, né, e ter ciência, né, dos riscos digitais que sua corporação está exposta, né? Então, isso é o que o FortiRecon, em resumo, faz. E aí o FortiRecon, né, é uma plataforma reforçando 100% SaaS, né, 100% Software as a Service, 100% em nuvem, né? Então não há necessidade de instalação de nenhum appliance, de nenhum agente, né, nos seus equipamentos, servidores, ou mesmo equipamentos de proteção de rede com Firewall. Né? Então 100% online as a Service. E compõem aí o FortiRecon 3 módulos, né? O EASM, o External Attack Surface Monitoring, Brand Protection e o Adversary Centric Intelligence. Tá? Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles ao longo da apresentação. Né? Então aqui à direita a gente vê, né, o que a gente chama aí de Cyber Kill Chain, né? Então assim são passos, né? São na visão de um ataque, né, de um cyberataque, né, foi como organizamos, né, o Mitre, né, criou esse, não foi o Mitre, mas o Mitre tem relação a isso. Eu não me lembro o nome da organização agora que criou o Q-Chain, mas ele foi criado com o intuito, né, de tornar mais, facilitar, né, a visibilidade de como acontece um ataque, né, dentro da sua organização, da infraestrutura, seja ela em nuvem, seja ela on-premises. Né? E aí, todos esses passos, né, o reconnaissance, weaponization, delivery, enfim, fazem parte, né, do passo a passo, né, do atacante quando ele está tentando fazer algum tipo, né, de ação, né, maliciosa, né, com o intuito de obter alguma vantagem financeira, por exemplo, né, dentro da sua organização. Então tem a fase de reconhecimento, onde ele está tentando identificar possíveis pontos, né, que estão expostos, né, estão de certa forma desprotegidos. Então, por exemplo, se você tem um, um website institucional da sua empresa, né, da sua corporação, e tá lá, tem um servidor web, né, uma parte de repente, né,
E aí, dentro desse servidor web, de repente tem, além do seu site institucional, né, tem uma parte de formulário, né, que o seu cliente pode preencher para fazer um cadastro, tem de repente um e-commerce, né, tem de repente uma parte exclusiva para cliente, onde o cliente tem que colocar usuário e senha, né? Então tudo, todos esses, esse front-end, né, no web server, né, tá na verdade, o atacante sabe que atrás disso tem uma série de informações, dados, né, que ele pode roubar e aproveitar. Ele pode, através desse web server, né, através de métodos bem sofisticados, inclusive, né, de intrusão, consegue burlar, né, o sistema e chegar até na base de dados. E aí tem a fase de weaponization, delivery, né, onde ele vai implantar, por exemplo, um tipo de malware, a fase de exploitation, né, onde você tem a exfiltração de dados, né, até onde você tem, chegando nas fases finais, né, o command control, onde ele já possui o controle total de um servidor, de um serviço, de um endpoint, né, e ele consegue ter acesso remoto, né, e controle remoto disso daí. E aí, daí para frente, ele faz o que for necessário. E aí os 3 módulos, né, deixa eu colocar aqui, ativar o apontador. Esses 3 módulos que eu falei, que o FortiRecon é formado, o EASM, o Brand Protect, o ACI, né, justamente eles têm alguns focos, né, o EASM na visibilidade, no Brand Protect, o que os adversários, o que os cybercriminosos estão fazendo, né, contra a sua marca, né, e o ACI, né, o que eles estão planejando. Né? Então, é um resumo assim do que esses 3 módulos do FortiRecon conseguem antecipar, né, diante dos atacantes. Né? Então, hoje você precisa entender, né, a postura, né, a estratégia que está sendo implantada, né, de cibersegurança na sua empresa. A gente sabe, né, que quanto mais rápido a mitigação é realizada, né, e quanto mais antecipada ela acontece, né, menor vai ser o custo de remediação de um eventual ataque. A gente sabe que existem ataques, né, invasões que duram meses. Meses, eu estou falando 6 meses, 12 meses. E a organização, né, as equipes de cibersegurança, eventualmente identificam, né, o ataque ou a invasão depois desse tempo, se não tem as ferramentas adequadas. Né? Então, a mitigação antecipada e mais rápida possível, né, vai diminuir os custos. Né? E diante, né, desse kill chain, dessa cadeia, né, de ataque que eu expliquei no slide anterior, né, a gente tem o pré-ataque. Né? O pré-ataque, o que é? Ele antecede o reconnaissance. O reconnaissance ele já identificou, né, as possíveis os possíveis assets, que a gente chama os ativos que a sua corporação tem e estão expostos, né? E o pré-ataque aqui é um momento anterior, né? Onde ele está até identificando as empresas que estão expostas, né? O tipo de ativos que estão disponíveis na internet, né? Se é uma empresa que tem, por exemplo, como principal fonte de renda um e-commerce, ele sabe que vai ter uma plataforma de e-commerce, que vai ter sistemas web, vai ter base de dados de cliente, né? vai ter transações financeiras, né, nesse sistema. Né? Então, nesse momento pré-ataque, né, ele já vai identificando, né, a empresa X tem um e-commerce nesse endereço, tem um site institucional nesse outro, estão hospedados on-premise, está hospedado em nuvem, né, e assim por diante. Então, isso faz parte do pré-ataque. Né? Então, você vai ter que entender, né, o perfil, né, de risco digital da sua organização. Né? E aí, os módulos, né, do FortiRecon da nossa plataforma agem justamente em algumas fases. Né? Então, o EASM, por exemplo, External Attack Surface Monitoring, né? É o monitoramento, né, da superfície de ataque externa. Então, como eu disse, tem um approach diferente. Ele não é passivo, ele não é reativo.
ele é antecipado. A gente faz um ataque, desculpa, a gente não faz ataque. A gente faz, né, a gente provê visibilidade proativa antes, né, que o ataque. E o EACM é justamente o módulo, né, que provê essa visibilidade, né, de todos os ativos da sua empresa antes que o criminoso, né, o cybercriminoso, tome conhecimento. Né? Então, você tem essa visibilidade anterior. O Brand Protection já tem a função, né, de prover visibilidade, né, e insights relativos à sua marca. Né? Então, se existe alguém utilizando-se de, por exemplo, sites parecidos, né, se fazendo por sua marca, né, na internet, e o Adversary Centric Intelligence, inteligência centrada, então estou traduzindo para vocês, né, captar melhor a ideia do produto. Então, inteligência centrada no adversário, ou seja, é são inteligência de ameaças, né, threat intelligence, né, centrada nos adversários. Ou seja, quem que são os adversários? São os cybercriminosos, são as pessoas, né, envolvidas, né, no desenvolvimento, né, e na exploração no desenvolvimento de ferramentas, né, são as pessoas que criam ferramentas baseadas, né, em vulnerabilidades, né, em softwares muito utilizados, e muitas vezes elas disponibilizam isso as a service, né? Então a gente tem muitos casos de ransomware as a service, né? Onde são ferramentas que são criadas, né? E eles são vendidas aí na dark web, etc. Né? E justamente esse módulo te dá visibilidade disso. O que esses cybercriminosos, né? O que esses desenvolvedores, né? Com viés criminoso estão criando, o que eles estão conversando, quais são, né, essas tendências, né, de exploração de ataque, quais são as tendências, né, de exploração de vulnerabilidade que estão ocorrendo, né, em vários fóruns, etc. Eu vou explicar como que acontece também nos próximos slides, tá? Então isso, em resumo, são a forma que o FortiRecon, né, aplica esses três módulos. Aí eu vou falar aqui dos três módulos especificamente. Então, o primeiro módulo, né, lembrando, né, que no FortiRecon 100% SaaS, né, você pode escolher os módulos que você quer adquirir, né, e usufruir, junto à Fortinet. Então, você pode ter somente o EASM, ou você pode ter o EASM mais o BP, que é o Brand Protection, ou você pode ter todos eles. Né? Então, é muito granular, você tem essas opções, você consegue ter a possibilidade, né, de ter alguns módulos ou todos eles, né? Então, você, dependendo, né, isso acho que vai de uma análise organização, né, de quais são os melhores, né, a melhor forma, né, de dimensionar o produto para a sua organização. Então, falando do EASM, né, External Attack Surface Management, então, gerenciamento da superfície de ataque externo. Então, justamente aqui onde a gente vai cadastrar ou fazer através do Discovery, que a própria Fortinet pode ajudar vocês, né? Fortinet junto com a IntegraSul, né? Dos seus assets ou dos seus ativos de rede. Né? Aí, quando eu falo ativos de rede, né, não é a conotação de ativos de rede. Eu tenho Fire, eu tenho roteador, eu tenho access point, eu tenho controlador wireless, eu tenho servidor. Não, não é esse ativo de rede. Os ativos de rede aqui, eu estou falando em domínios, né, endereçamentos IP que você tem contratado junto à sua operadora. De repente você tem, né, vários blocos de endereçamento de IP já contratados fixos, né? Se você tem BGP rodando, né, com alguma operadora, né, você já tem, tem um ASN publicado, subdomínio, certificados digitais, né? Então tudo isso são o que a gente chama de ativos ou assets, né? E a gente pode fazer isso, aliás, o FortiRecon faz, né? Você faz um cadastro prévio de algumas informações, né? E aí acontece o asset discovery, né? Então a descoberta de ativos
dentro da sua rede. De novo, repetindo, não há necessidade de instalação de agente no teu servidor ou na sua infraestrutura. Isso é 100% online, é 100% realizado pela nossa plataforma. A gente consegue identificar security issues, né? Seria erros de configuração, vulnerabilidade, serviços expostos, né? Então, por exemplo, se eventualmente você deixou, por exemplo, uma base de dados exposta à internet, um SQL, por exemplo, né? É ali que vai aparecer. Né? E aí a gente consegue ter recomendações de ações, né? Então isso que é o legal. Então a gente faz digamos, faz um apanhado, né? A gente faz um discovery, né? Descoberta de tudo que está exposto, né? Mas consegue, em cima do que foi descoberto, né? Elencar as recomendações adequadas para cada tipo de problema de segurança, né? Ou algum ativo exposto, né? E aí, depois da descoberta, né, das recomendações feitas, né, ainda a gente consegue fazer a comparação, né? No dia 1º de outubro, né, foi realizado, né, essa avaliação, né? Foi feito um relatório, inclusive, né? Descoberta. Aí no dia de 1º de novembro, isso teve uma melhora significativa, né? E isso é mostrado através de gráficos, né? Dentro da nossa plataforma, inclusive ao final ali a gente vai ter, eu vou narrar 3 demos, né? Que foram realizados pelo nosso VP do produto. E aí eu vou mostrar um pouco do que aparece no dashboard, né? Essas comparações. O segundo módulo é o Brand Protection, tá? Ou BP, né? E aqui a gente tem a visibilidade também muito relacionada ao ASM, né? Mas aqui com foco, né? Na proteção de branding, na proteção de marca, né? Então, a gente tem monitoração de credenciais. Então, por exemplo, a gente tem ciência de vários repositórios públicos, né? E até mesmo fóruns privados, né? Onde, normalmente, os cybercriminosos expõem, né, credenciais, né? E vendem, inclusive, né? Essas credenciais, e a gente consegue monitorar isso, né? E identificar se algum, né, dessas credenciais pode estar, né, relacionada, associada à sua corporação. E se tiver, a gente ainda consegue identificar quais os usuários, né, estão expostos lá. Isso é muito interessante. Type squaring, que seria o monitoramento, né, de domínios que são similares, né, ou tentam se passar por um domínio da sua organização. Então, por exemplo, vamos pegar a IntegraSul, né, como um exemplo. A IntegraSul tem o domínio integrasul.com.br. Né? Imagine que um cybercriminoso, né, compra, né, um domínio integrasul.net, né, e clona, né, o website da IntegraSul. E lá, numa parte do site da IntegraSul, tem, né, uma parte reservada a clientes, né? Então, e ali na parte de clientes, ele pede usuário e senha. Imagine que um usuário, de repente, baixe no Google, na IntegraSul, e aí um dos links aparece integrasul.net, ele vai lá na parte de cliente e coloca, né, usuário e senha lá. Então, é uma forma de engenharia social, né, digamos, captar, né, uma credencial legítima, né, num site que não que está se passando pelo da IntegraSul, né? Então daí nesse módulo, né, nesse recurso de Type Squaring, o que a gente faz? A gente monitora todos esses websites, né, que são falsos, né, que estão tentando de alguma forma causar algum beneficiar, né, enfim, obter informações privilegiadas, credenciais, etc. Né? A gente consegue monitorar, né? E além de monitorar, a gente consegue fazer o que a gente chama de takedown. Isso é bem legal. O takedown, a ação de takedown, a gente vai ver também na demo.
você tem vários websites que estão sendo monitorados, né, são considerados rogues, né, são considerados falsos, né, fakes. E aí você consegue, através de uma ação que basta um clique, né, um simples clique, fazer o takedown desse website falso, desse integração.net. E aí, nos bastidores, digamos, você inicia lá, né, na plataforma do FortiRecon, e a equipe, a partir do momento que você faz, né, essa ação de takedown, a equipe do FortiRecon, né, com métodos totalmente dentro da lei, né, a gente não faz nenhum tipo de ataque de DDoS, não faz nenhum tipo de invasão, intrusão nesse website falso, né, são todos procedimentos, né, dentro da lei e dentro do que é legalmente permitido fazer, ok? A gente consegue tirar do ar esses websites falsos. Tá? Assim como, né, nas lojas da Android da Apple, né, ou seja, na Apple Store e no Google Play, a gente consegue fazer o takedown de apps também que se passem, né, por apps legítimos, né, da sua organização. A gente também tem monitoramento, né, de campanhas de phishing acontecendo, né, que envolvam sua marca, né, e também monitoramento, né, de discussões em mídias sociais, né, contra a sua marca. O terceiro e último módulo aqui é o ACI, ou Adversary Centric Intelligence, então inteligência centrada no adversário, nos cybercriminosos. Então, o que a gente faz nesse módulo, né? A gente monitora e coleta informações, né, em diversas fontes, né, públicas ou não públicas, inclusive, né? Então tem a Darknet, né, mídias sociais, fóruns privilegiados, e quando eu falo fóruns que dependem, por exemplo, de convite para entrar, né, onde acontecem, né, os fóruns, né, as threads, né, as conversas, né, do que está acontecendo. Porque na demo também eu vou mostrar como isso acontece, um caso de uso na prática, né, como a gente provê visibilidade disso, né, de uma thread, de uma conversa, por exemplo, né, de cybercriminosos ou simplesmente de pesquisadores, né, que acharam uma vulnerabilidade numa determinada plataforma, né, e estão simplesmente printando, né, o passo a passo de como que isso é explorado, né. Então, isso são coisas que o ACI consegue fazer. Então, basicamente, o ACI te provê visibilidade, né, do que o mundo, né, de cibersegurança e cibercriminalidade também, né, está falando, quais são as vulnerabilidades últimas descobertas, né, como os atacantes estão divulgando e como eles estão comercializando, né, tudo isso através de fontes, né, públicas, open source, né, além até mesmo com vários indicadores do próprio FortiGuard. A FortiGuard é um centro de pesquisa da Fortinet, né, então tanto fontes privadas, né, proprietárias, como fontes open source, né, a gente tem várias aí disponíveis. E aí a gente entrega isso, né, em formato, né, de relatórios, né, onde, através desses relatórios, os gestores, né, de segurança da informação conseguem, né, montar estratégias, né, de segurança para a sua organização. Quais são os próximos passos, né, dentro da minha organização que eu preciso tomar, né, de acordo, né, com o que eu estou vendo, né, nesses relatórios, com o que está acontecendo, né, nesse mundo de cibercriminalidade. Até aí, ok, pessoal? Eu vou começar a partir de agora as demos, né? Aí se alguém tiver alguma pergunta, não sei se alguém tem alguma pergunta, deixa eu ver no chat aqui. O Delmiro está perguntando como que ele faz isso se não existem agentes instalados, né, nos seus ativos. Então, é justamente isso, Delmiro, a visibilidade ele consegue, né,
através de alguns métodos, né? Não é um pentest, tá? Não confundam essa ferramenta com um teste de penetração, né? O que a gente está comumente conhecido no mercado como pentest, onde você contrata uma empresa, uma equipe ou um analista, né? Ele vai lá e faz uma série de ataques, simula, né? Diversos ataques, né? E em detrimento, né, desses ataques, ele faz um relatório e te entrega, ó, fiz um pentest aqui, né? E de acordo com a minha análise, tem vulnerabilidade aqui, 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 né? Eu encontrei, né, brechas, né? Portas abertas aqui nesse equipamento, nesse outro, já vi que tem vulnerabilidade naquele servidor, etc. Não é um pentest, tá? É uma forma de você ter visibilidade desses ativos, então baseado em domínios, baseado em IPs públicos, né? Tudo isso a gente provê, né? A gente consegue fazer essa visibilidade através de uns métodos, né? Alguns métodos comumente conhecidos, né? E outros que são proprietários, tá? Se a gente, depois, né, para a gente não se estender muito, a gente pode fazer, de repente, até uma reunião para a gente ir mais fundo nisso, né? Se você quiser entender. Mas, normalmente, a gente, na nossa documentação, por exemplo, do FortiRecon, né? Não sei se todos conhecem o portal de documentação da Fortinet, é docs.fortinet.com. Lá tem a documentação do FortiRecon, né? Mesmo lá a gente não expõe, né, quais os métodos que a gente utiliza, né, para fazer esse tipo de análise, de reconhecimento, tá? Mas o que eu posso falar é que a gente se utiliza de métodos e engines open source e também proprietárias, tá? Mas tudo isso sem necessidade de instalação de agentes, sem necessidade de ir um técnico no local, né? Sem necessidade de instalar um appliance de teste lá que vai fazer, por exemplo, o sniffer. Isso não é necessário, tá? Então, isso é 100% as a service, ok? Tem outra pergunta ali, já. Aldemir, ele dá apenas recomendações de correções ou também disponível para os patches? Não, ele não aplica, né, ala, né, e também não disponibiliza os patches de correção. Tá? A gente tem outras plataformas, né, outras soluções que provêm esse tipo de capacidade, né, de fazer um patching ou virtual patching, né, de um servidor, por exemplo, de um endpoint, tá? Então isso já entra num outro tipo de solução. Beleza, Delmiro. Então tá, gente, eu vou começar a demo aqui. A primeira demo é do ES. São demos bem curtas, tá? Então de 3 a 5 minutos, são bem sucintas, né? E nessas demos aqui a gente pode ver já o dashboard do FortiRecon, né? Então vocês vejam aqui que a gente tem os três módulos, né? EASM, Brand Protection e o ACI, tá? E aqui no dashboard do FortiRecon a gente já vê os assets que foram descobertos no Discovery, né? Então aqui a gente tem, ó, 3 ASNs, 4 blocos IPs, né? 373 endereços IPs, 38 domínios e os subdomínios, né? E aí, detalhes sobre cada um deles aqui, né? Tudo isso, né, a gente consegue através de um método de leitura, enfim, né, desses assets. Aqui, ainda no dashboard, né, a gente encontra, né, o que está exposto, né? Então, por exemplo, ó, serviços RDPs, né, que estão expostos, né, dentre os seus assets naqueles ativos, né? Serviços de SQL que estão expostos, as possíveis, né, vulnerabilidades, os CVEs que podem estar associados àquele tipo de exposição. Tá? Então, de novo, a gente não provê o patch, né, para fazer a correção, mas a gente indica as possíveis vulnerabilidades dos CVEs que podem estar associados àquelas exposições. Tá? Aqui dentro do dashboard do ESM, a gente também tem, né, essa capacidade de geolocation, ou seja, identificar vulnerabilidades e seus assets, os assets, né, associados a regiões, né. Aqui um detalhe, né? Então ele clicou em cima do CVE, esse CVE pode estar relacionado ao software, então ele te dá indicações e recomendações
né, de acordo com o que ele provê de visibilidade. Aqui em Liquid Credentials, né, Liquid Credentials são as credenciais, né, que foram roubadas, né, e aqui as credenciais que estão associadas, né, à sua corporação, aos assets que foram descobertos ali, né, que fazem parte do Asset Discovery. Como falei, a demo é bem curtinha, mas ali a gente viu, né? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu passar para frente. Aí. O EACM, esse módulo que provê essa visibilidade, né, dos seus assets. Então, você me perguntou, mas como é que eu sei meus assets, né? Então, ou você, se você não tiver isso documentado, né, a Fortinet também, né, em conjunto, claro, com o nosso parceiro de integração, a gente consegue te ajudar, né, a fazer o Asset Discovery, né? Se você não tem, por exemplo, se você não tem base, o FortiRecon ele é licenciado por assets, né, por ativos. Né? Se você não sabe ou não tem ideia mais ou menos de quantos assets você tem, a Fortinet junto com a IntegraSul, a nossa equipe do FortiRecon mesmo consegue te ajudar a estimar, né, o número de assets que você tem na sua rede. O Brand Protection já é um outro módulo, né? Então aqui a gente já vê aqui o dashboard do Brand Protection, onde a gente tem aqui, por exemplo, né, ele vai clicar agora em também a parte de Liquid Credentials. Vai Domain Type Scoring primeiro. Então, aqui no Domain Type Scoring é onde a gente tem a visibilidade dos websites fake, os websites que estão tentando se passar por um website parecido, né, ou relacionado à tua empresa. E aí a gente tem, por exemplo, os print screens, né? Aqui são print screens, a gente não está acessando de fato, porque a ferramenta, o FortiRecon, acessa o website e grava um print screen, para você não precisar acessar esse website, que pode ser eventualmente malicioso, né? Então isso já fica registrado, né? Então você já tem um print do que acessando esse endereço você vai encontrar, né? E aí, em todos os websites, vejam que tem, né, o Stop Monitoring e também tem o Takedown. Né? Ó, aí outras páginas que não tem nenhum tipo de acesso, né? E todos eles têm esse botão de Takedown. E quando você aperta o Takedown, aí vai confirmar, né? Ele vai pedir a confirmação e em confirmando, né, o takedown, aí starta o processo, né, por trás, né, com a equipe do FortiRecon para tirar esse site do ar. Tá? Aí já é uma campanha de phishing, né, que a gente está monitorando, também relacionada à sua marca, né? Então tudo isso é relacionado ao Asset Discovery que foi realizado ali anteriormente pelo EACM, tá? Então aqui tem uma campanha você consegue identificar, né, e você consegue saber que está rolando uma campanha de phishing contra a sua corporação, por exemplo. Aqui da mesma forma do site, né, do Type Scoring Domains, né, a gente tem o Rogue Mobile Apps, ou seja, tem da mesma forma que a gente consegue fazer o takedown de um website, a gente consegue fazer o takedown de um app que está publicado lá na Apple Store ou no Google Play. Tá? Então isso também é muito legal aqui, a parte do takedown. Né? E o último módulo, né, a demo de ACI. O ACI, como eu falei, é a inteligência centrada no adversário. Então, no dashboard do ACI, né, a gente vai ter informações relacionadas à sua empresa e também não relacionadas, mas que estão sendo publicadas, né, em várias fontes, né, fóruns e repositórios, né, onde a gente encontra esse tipo de informação. Aí a gente pode ver, por exemplo, credenciais, né, exposição de credenciais, né, onde algumas delas incluem password, né, inclusive. Aí a gente tem alguns reports relevantes, né, de alta relevância, fontes da Darknet, né, Exploit Forum, Volon Intellecture, né, Open Source Intelligence, né, ou
OSI, né, também é outra fonte bastante utilizada pelo FortiRecon, né, para obter esse tipo de informação. E aí a gente tem isso organizado de forma regionalizada também, né, por períodos, né, e aí a gente consegue ter essa visibilidade. Veja aqui que a gente tem, né, as atividades organizadas aqui por fonte, Darknet, Tech Intelligence, OSINT Intelligence, Open Source Intelligence, né, e Human Intelligence também, né. Aí a gente vai navegando mais aqui, né, pelo dashboard, os top actors, né? Então os top atores, né? Quem mais está em evidência, né? Nessa monitoração. Então aí aqui a gente vai clicar, por exemplo, em Financial Services, né? Então a indústria target aqui, eu quero ter visibilidade do que está acontecendo relacionado a serviços financeiros, né? Aí a gente pode explorar aqui, né, os filtros, né? E filtrar por categoria, por relevância, né? Por tipo de relatório. Eu quero relatórios de Thread Report, Flash Report, né? Relevância alta, baixa, né? Aqui ele vai clicar, né, pode fazer o download, inclusive, né, desses relatórios e desses filtros, enfim, né. Aqui ele clicou no High Relevance, então aí ele está fazendo um filtro de evidências de alta, né, relevância, de fontes humanas, Human Intelligence, né. E aqui no caso, né, tem através desse Online Engagement ali, né, uma fonte Online Engagement. Aí aqui, ó, veja como eu falei lá no início. Aqui está expondo, né, uma conversa, né, de como foi realizada a exploração, né, de um sistema de uma plataforma, né, que teve uma vulnerabilidade descoberta. Isso, inclusive, ó, foi exportado num relatório. E aí essa exploração, né, é detalhada, né, nesse relatório, como é realizada, qual a versão, né, que contém esse tipo de vulnerabilidade. Então, isso é um exemplo, né, de como acontece uma exploração de vulnerabilidade, uma publicação, né, e como o ACI consegue fazer esse tipo de visibilidade, prover esses insights, né, e essa visibilidade para quem utiliza a ferramenta. Tá? Gente, então era isso que eu tinha para apresentar, né, do FortiRecon. Queria saber se ficou alguma dúvida em relação ao produto, né, as capacidades dele, forma de, enfim, de aquisição. A gente consegue fazer um teste com ele, né? Inclusive, se vocês se interessaram, né, pelo FortiRecon, né? A Fortinet, junto com a integração, consegue fazer um POC para vocês, né? A gente consegue prover uma licença de teste, né? De 60 dias, onde vocês podem navegar, surfar e degustar, né, o produto, ver se é adequado para sua infraestrutura, tá bom? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí via chat. Fiquem bem à vontade. Tá lá, mais uma pergunta no chat ali. Ele possui alguma integração com o FortiGate para bloquear automaticamente um ataque? Hoje não, mas está em roadmap a gente fazer integração, né, claro, com o Security Fabric, tá? Então hoje o FortiRecon ele tem esse approach, né, essa característica, né, de fornecer visibilidade, monitoria, né, insights sobre a sua infraestrutura, né, mas ainda não tem integração com o FortiGate, mas está em roadmap. Ok. Mais alguma questão? Bom, pessoal, eu vou primeiramente agradecer a presença de todos, então. Agradecer ao Gerson aí pela essa explanação sobre o FortiRecon, né? Acho que bem interessante para quem está buscando monitorar sua superfície de ataque e se anteceder a um possível incidente de segurança, né? Acho que o FortiRecon pode ajudar bastante nesse desafio. Tá? Então, novamente, obrigado aí, Gerson, por estar nos apoiando no Papo Seguro de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Esse webinar vai ser gravado, depois disponibilizado aí para também quem quiser estar
repassando para alguém dentro da sua empresa, e ficamos à disposição, como o Gerson colocou, tá? Se vocês quiserem testar a solução, fazer um POC por 60 dias, a nossa equipe técnica aí pode estar auxiliando vocês a fazer esse teste, tá? Então, quem tiver esse interesse, quiser entrar em contato conosco aí, estamos à disposição para poder auxiliar vocês nesse teste, para vocês verem a eficácia da ferramenta. Então, novamente agradeço, lembrando aí que o Papo Seguro ele é realizado mensalmente, então nosso próximo aí, vamos ter mais um em mês de janeiro. E muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado Gerson, e até o nosso próximo Papo Seguro. Boa Obrigado, até semana a logo, todos gente. aí. Até. Tchau, tchau.